Vamos conhecer hoje quais são os conflitos que estão por trás da osteoporose segundo a medicina germânica. Para quem não está familiarizado com o termo, osteoporose é a perda de células ósseas, perda do tecido ósseo, diminuição da densidade do tecido ósseo, o que muita gente chama de ossos fracos, né? Estou ficando com os ossos fracos. E por que o nosso corpo faz isso, então? Por que o nosso corpo responde dessa forma? Porque lembra? Eu sempre falo para vocês, o nosso corpo não vai nos prejudicar à toa, sem ter um propósito por trás. Tem que ter acontecido algo ou estar acontecendo algo que faça o nosso corpo reagir dessa forma. E os conflitos que estão por trás, então, da osteoporose são dois. Os conflitos de autodesvalorização severo, ressaltando aqui severo, intenso, e o conflito de perda de autoestima. Não é a autoestima baixa, é quando eu perdi mesmo a autoestima. E eu vou te dar aqui alguns exemplos do que pode acontecer, mas esses são apenas alguns exemplos, que pode levar você a estar fazendo algum desses conflitos. Então, assim, quando nós passamos por situações de humilhação, quando nós perdemos posições, perdemos status, por exemplo, a aposentadoria, quando a gente se aposenta, a gente não ocupa mais aquele cargo, a gente não se sente mais útil, a gente pode fazer conflito de autodesvalorização. Quando nós sentimos que nós não estamos desempenhando mais da mesma forma, ou que nós fracassamos, as sensações de fracasso também levam a conflitos de autodesvalorização ou de perda de autoestima. Quando nós vamos envelhecendo, então a gente já não consegue mais performar as atividades, vamos sofrendo perdas, e essas perdas levam a gente a fazer conflitos de autodesvalorização leve, que faz a gente perder as habilidades, que resulta no conflito de autodesvalorização severo. Quando a gente passa por alguma dificuldade, por exemplo, crianças também têm este problema, mas ela não é diagnosticada porque a criança naturalmente não vai fazer os exames de densitometria óssea. Mas não tem aquela criança que cai de alguma coisa e tem fratura o tempo inteiro, e tem aquela que cai maior tomba e você não entende. Você fala, gente, como é que essa criança não se quebrou aqui? A que se quebrou é porque muito provavelmente ela está passando por conflitos de autodesvalorização na escola. Ela não tá se sentindo capaz, ela não tá se sentindo no nível dos amigos, ela tá com dificuldade, e aí ela se julga, ela tá sofrendo bullying. Então ela faz ali conflitos de autodesvalorização e ela fica com os ossos mais fragilizados, porque a resposta do corpo é perda de tecido ósseo. Então ela cai de algum lugar e ela tem uma fratura. E tem outras que levam maior tombo e ninguém entende por que não quebrou, né? Outros exemplos, quando a gente fracassa num relacionamento, quando a gente fracassa num empreendimento, a gente faz os conflitos de autodesvalorização. Quando tem algum diagnóstico, por exemplo, um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de alguma doença crônica, a gente pode fazer conflitos também de autodesvalorização e de perda de autoestima. Quando a gente passa por algum acidente, tem alguma dificuldade de motilidade, de mobilidade, depois entramos fazendo conflitos de autodesvalorização e de perda de autoestima. As mulheres que, por exemplo, passam por um processo de câncer de mama e tem que fazer uma mastectomia, depois passa a ter problemas ósseos, por quê? Porque tá fazendo conflito de autodesvalorização. As mães, depois que os filhos saem de casa, e aí elas perdem, né, aquela sensação de qual é a minha utilidade, eu já não valho mais como eu tinha valor antes, então elas começam a fazer conflitos, e se elas não conseguem lidar muito bem com esse conflito, aí elas podem fazer conflitos de autodesvalorização intenso, severo. Deixa eu ver mais aqui. Doenças crônicas, as doenças crônicas que fazem a gente sentir dor de forma constante, né? Você fica sempre sentindo dor, então também são exemplos de conflito. Falência, né? As pessoas que vão à falência também podem fazer esses conflitos de autodesvalorização intenso, autodesvalorização severo, acaba desistindo e aí perde autoestima, leva a ganho de peso, perde autoestima. Uma série de situações aí que vão levando a o nosso corpo reagir desta forma, porque quando eu estou em conflito ativo, o que acontece? Eu vou perder tecido celular, vou perder tecido ósseo, meus ossos vão ficar fracos. Por quê? Porque o seu corpo fala assim, ei, isso não é você, esse daí você não é você, você é próspero, você é abundante, o universo é abundância, o universo é prosperidade, o universo é luz. Você não é esse conflito que você está vivendo. Um problema, ele é só um obstáculo para que você passe e desenvolva alguma habilidade. Então, ele faz você ficar mais fraco, para quê? Para que você desacelere, para que você faça esse movimento de introspecção e olhe para dentro de você e veja ao teu redor, desenvolva algumas habilidades, mude algumas perspectivas para você se autovalorizar novamente, para você se reconhecer como o ser incrível, extraordinário que você é. Então, em conflito ativo, quando nós estamos passando, por isso nós estamos vivendo uma ou mais dessas e outras diversas situações,
nós recebemos o diagnóstico de osteoporose. E aí, Glenda, como é que eu reverto esse caso, então? Reverte esse caso quando a gente para e faz esse movimento de introspecção, quando a gente se cuida através de uma terapia, quando a gente vê que nós não somos essa falência, nós não somos esse fracasso, que nós temos valor, que você tem valor, que você se reconhece como uma pessoa, como você reconhece o seu autocuidado, o autoamor, o seu valor. O teu corpo não precisa mais ficar nessa situação de vou tirar células aqui para ela ficar mais fraquinha, para ela dar uma aquietada e fazer esse movimento de introspecção. E aí, o que acontece? Começa a reposição celular, né? Começa a reposição celular, os ossos voltam a ficar fortes, voltam a ter a densidade que eles tinham antes, e aí você sai dessa condição de osteoporose. Então, gente, pela medicina germânica e o seu corpo, lembra-se, ele nunca vai estar contra você, ele vai estar sempre reagindo para te ajudar a sair de um conflito. Então, uma outra coisa importante que eu acabei esquecendo de falar. Cada parte do nosso corpo que a gente vive a osteoporose, então, por exemplo, eu tenho osteoporose nos ombros, eu tenho osteoporose no quadril, eu tenho osteoporose no joelho, nas pernas, no fêmur, nos pés. Cada parte específica também responde a um determinado conflito específico. Por exemplo, osteoporose nas mãos. O que significa? Normalmente está relacionado a uma autodesvalorização por não conseguir fazer o que você fazia antes, desenvolver as habilidades que você fazia antes, ou aquela sensação de que eu deixei escapar algo pelas minhas mãos e eu tô me culpando por isso, eu fico remoendo por isso. Então, por exemplo, uma costureira que antes ela costurava bastante, ela tinha muita destreza nas mãos e aí, por motivos, ela foi perdendo essa habilidade e ela acaba se fazendo esse conflito de autodesvalorização e perde ali nas mãos, porque ela perdeu aquela habilidade, ela não tá enxergando mais direito, ela não consegue mais costurar como antes, então acaba refletindo a perda óssea nas mãos. Os atletas, é muito comum que tenha problema nas pernas, porque eles sentem que eles não performaram direito, então vai relacionado. Qualquer dúvida, ou se você quiser saber, tem osteoporose numa parte específica, deixa aqui nos comentários qual é a região, qual é o osso, qual é a parte que você tem aí, que eu te explico aqui, eu deixo aqui quais são os conflitos relacionados. Se permita olhar para dentro de você e entenda, mais uma vez, que o seu corpo não está contra você, ele está te ajudando a sair do conflito. Você vai sim procurar o teu médico, você vai sim tomar a conduta que o teu médico precisar e pedir, fazer todos os exames, todas as medicações que forem indicadas para você. Mas não esqueça de fazer o movimento inverso, de olhar qual é o conflito aí, o que eu estou vivendo de conflito que eu preciso olhar de uma forma diferente, ressignificar para eu poder ajudar o meu corpo a sair também dessa situação e ativar o que a gente chama de poder de autocura, ou seja, mostrar para o teu corpo que você saiu desse conflito e ele automaticamente vai reverter esse processo para você. Se você precisar de ajuda para encontrar o teu conflito, para resolver essas situações e das ferramentas terapêuticas, conte aqui com a gente no Margaridas Holísticas. Eu, Glenda, sou especialista em medicina germânica. Será um prazer te ajudar nesse processo. Mais uma vez, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, mas permita-se, tá bom? Fiquem bem. Um beijo.